Professor, dando início para essa conversa nossa importante, eu vou falar aqui alguns dados, depois você me corrija, me complemente se eu estiver errada, mas alguns dados do nosso país em relação à educação do nosso país, que hoje nos preocupa demais. Tá? Esses dados que eu vou ler aqui, eles foram retirados do PISA, de 2018, que trouxe para a gente, aí desvendou para a gente, uma triste realidade, né, da nossa, entre aspas, pátria educadora, né? A pátria educadora, que era para ser a nossa pátria educadora. E aí foi constatado que o Brasil ele tem aproximadamente 29% da sua população analfabetos funcionais. Tá? O Brasil apresentou também, na categoria de leitura, a média dos países da OCDE foi de 487 pontos, o Brasil 413. Isso colocou o Brasil em 55º lugar dos 79 países avaliados, ou seja, um resultado pífio, péssimo. Em matemática, o Brasil ficou em 69º lugar de 79 países, ou seja, um dos piores países avaliados em matemática. Em ciência, ficou em 64º lugar de 79 países. Né? Outros dados importantes para compreender a realidade do Brasil, de acordo com o PISA, que é o responsável por medir o desempenho dos estudantes, né, diferentes do mundo, na verdade, disse que 50% dos brasileiros não possuem o mínimo de proficiência em leitura esperado pelos jovens do ensino médio. Apenas 0,2% dos alunos alcançaram o nível máximo de proficiência em leitura. 0,2%. Gente, vai pegando esses dados, tá? E existe uma desigualdade muito grande no Brasil em relação às regiões, né? E os piores desempenhos foram na região norte e nordeste, enquanto os melhores são dos estados sul, né? E também aquela desigualdade entre colégios privados e colégios públicos também, né? Que a média dos públicos foi bem pior que a dos colégios privados. Bom, continuando essa tristeza, porque a gente tem que falar, vamos dar essa abertura, porque quem está vendo a live, isso aí vai ficar gravado para sempre, para vocês entenderem por que nós estamos falando de educação. Será que o nosso país está tão maravilhoso assim? Será que hoje você que está assistindo a gente vai descobrir que as coisas não estão assim tão maravilhosas? Então vamos continuar lá. 68% dos estudantes brasileiros estão no pior nível de proficiência de matemática e não possuem sequer o nível básico da matemática como matéria. Mais de 40% dos jovens estudantes não conseguem resolver questões simples e rotineiras de matemática, como de repente pegar um troco numa padaria. A gente está falando de coisas da vida simples das pessoas. E apenas 0,1% dos estudantes atingiram o nível máximo em matemática. 0,1%. É quase que ninguém do país conseguiu isso daí. Tá? 55% dos alunos não atingiram o nível básico em ciências, 29% dos alunos declararam ter sofrido alguma violência na escola, e aí a gente se remete, né, a escola é muito complexa, o assunto realmente é fascinante, porque daí a gente entra nessa vivência da escola. 41% dos alunos dizem que os professores levam muito tempo para conseguir manter a sala em ordem, né? E 50% dos estudantes falaram que pelo menos um dia de aula na semana anterior a essa pesquisa eles faltaram aula, quer dizer que a média de faltas é muito grande no Brasil. Todos esses dados que eu acabei de dizer, vocês podem pesquisar, são dados transparentes, estão retirados do PISA de 2018. Bom, professor, pelo que eu acabei de ler aqui dos dados que eu acabei de apresentar, como o senhor classifica ou explica que o país tenha chegado a essa lastimável situação de educação, aonde simplesmente a gente não pode dizer que as pessoas hoje estão recebendo educação aqui no Brasil. Simplesmente eles não conseguem sequer fazer coisas básicas relacionadas ao dia a dia deles. Explica pra gente, professor, com essa sua sabedoria, o que está acontecendo com esse país, professor? Alba, o nosso momento atual é fruto de um projeto desconstrucionista muito bem sucedido, que começou lá atrás com um senhor chamado Florestan Fernandes, em São Paulo. O Florestan Fernandes foi professor de Fernando Henrique Cardoso, de Paulo Renato e da dona Ruth Cardoso, dentre outras pessoas, né? Com Fernando Henrique Cardoso, que nomeou o Paulo Renato ministro da Educação, e o Paulo Renato foi um dos ministros mais longevos que o Brasil teve, nós começamos um processo de interiorização do marxismo no Brasil. Por quê? O FHC, sem gastar um centavo do dinheiro público, ele abriu as porteiras para que as universidades privadas se interiorizassem. Você deve se lembrar disso aí, no entorno da sua cidade, a quantidade de faculdades privadas, de centros universitários que passaram a existir dos anos 90 para cá, e aquelas que já existiam cresceram muito daquele período para cá, não é? Sim. Bom, isso foi atrelado à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi redigida a 6 mãos por Darcy Ribeiro, Paulo Freire e ninguém menos do que
o grupo ali do Brizola. Então, você imagina o seguinte, Alba, a LDB de 96, ela introduziu uma exigência nova, duas exigências novas na lei. A primeira, para ser professor de ensino superior, o professor deverá ter mestrado, no mínimo. Segunda, para ser professora do ensino infantil, a professora deverá ter um curso chamado Normal Superior. Então, veja só, Alba, naquele tempo, as professoras se formavam no chamado curso normal. Elas entravam para o ensino médio, na condição de normalista, lembra dessa expressão? Sim, com certeza. Em 3 anos, elas saíam preparadas para alfabetizar as nossas crianças, para ensinar o básico de geografia, história, ciências naturais, né, e matemática para as nossas crianças. O que é que acontecia na matriz curricular do curso normal? Elas tinham lá fundamentos de ensino, 1, 2, 3 e 4, psicologia geral, psicologia da infância, psicologia da aprendizagem, didática 1, algumas teorias da aprendizagem e o conteúdo das disciplinas básicas, como eu falei, matemática, ciências, etc. Não é? Sim. Então, elas saíam preparadas para a formação das crianças de 7 a 10 anos de idade, ok? O que foi que o Normal Superior, e veja o discurso do Darcy Ribeiro, olha, o magistério forma muito mal as nossas professorinhas, então vamos dar a elas um Normal Superior. O que a sociedade pensa quando escuta esse discurso? Nossa, que bacana, não é? É a primeira coisa, né? É uma nossa, que maravilha. Vamos uma formação mais elevada para a professora. Pois bem, só que lá no curso superior, chamado Normal Superior, nós passamos a ter as teorias marxistas inseridas nas matrizes. Introdução à sociologia, introdução à filosofia, história da economia, percebe? Sim. Um certo currículo mínimo passou a ser inserido numa série de cursos com fundamentos muito incisivos de teorias marxistas, tá bem? Então, pela primeira vez, as professoras do ensino infantil no Brasil começaram a ter contato com essas teorias. E mais, elas começaram a conhecer Paulo Freire. Sim. Até então, as nossas professoras conheciam Piaget, De Crowley, Montessori, Pestalozzi. Elas conheciam alguns teóricos que eram famosos até os anos 70, 80, tá bem? Sim. Então, com essa LDB, a LDB deu um período de 10 anos para que as prefeituras se adaptassem. E junto desse período de 10 anos, desse vacácio legis, veio dinheiro do Fundeb, tá? O Fundeb injetou uma série de recursos nos municípios, e os municípios, então, começaram a pagar o transporte e as mensalidades das professoras que passaram a ter que cursar o Normal Superior, tá bem? Entendi. Então, ao longo desses 10 anos, muitas faculdades de ensino, de letras, história, pedagogia, geografia e tal, começaram a capilarizar Brasil adentro. Então, esse foi o primeiro momento em que o marxismo se interiorizou no Brasil, com dinheiro privado, tá bem? Certo. Pois bem, Alba, o que mais acontece nisso aí que é importante dizer para as pessoas compreenderem o processo? Se você hoje quiser criar uma faculdade na sua cidade, você vai precisar protocolar um processo de abertura de entidade de ensino superior no MEC. O MEC vai exigir de você um projeto político-pedagógico, vai exigir a documentação do prédio, uma biblioteca, a infraestrutura e a lista de professores, tá bem? Certo. Aí o MEC marca uma visita de uma comissão chamada Visita de Verificação in Loco. E essa comissão vai lá na sua instituição dizer assim, você está autorizada a fazer o primeiro vestibular, ok? Certo. Agora, quem é que compõe essa comissão visitadora? Professores doutores. De onde? Das universidades federais que estão cadastrados no MEC. Então, esses professores vão na sua instituição privada e falam para você assim, dona Alba, olha só, eu não gostei dessa matriz curricular aqui não. Esse tal de Olavo de Carvalho, que a senhora pôs na bibliografia, esse cara não é nem professor, ele não tem nem formação superior. Tira isso daqui. Eles mesmos conduzem a educação e eles vão canalizando a educação para aquilo que eles querem que seja lecionado da forma como querem que seja lecionado. Exato. Então, veja bem, você é uma investidora privada, você está exercendo o seu direito à livre iniciativa, você investiu seus recursos, mas como a sua atividade de ensino superior é uma atividade que depende da autorização do Estado,
esse Estado vai dizer para você como ele quer que a sua instituição funcione. Entendeu? Sim. E foi isso que trouxe o Brasil a esse estado em que ele se encontra hoje, Alba. Por quê? Do mesmo modo, a escola de ensino médio da sua cidade, ela depende de uma autorização do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Entendeu? Sim. E a escola, o jardim de infância, a pré-escola, depende do Conselho Estadual, do Conselho Municipal de Educação. E o que a gente... Tá tudo amarrado. E por que a gente está falando primeiro porque está tudo amarrado? Essa primeira explicação ela é fundamental para as pessoas de casa, para vocês compreenderem o seguinte. Hoje, nosso sistema educacional, ele está todo preso a um sistema, tá? Que ele conduz a educação de forma que você não consegue ali sair daquele sistema. Se você tentar sair, você está de fora, você não vai ter uma escola, mesmo que seja particular, mesmo que seja uma faculdade, não importa. Você vai ter que se submeter a esse sistema. E esse sistema, ele está muito mais preocupado com um programa político, tá, ideológico, do que com a educação das nossas crianças. Exato. Se todo esse sistema tivesse amarrado em questões boas, a gente não estaria aqui nesse exato momento lendo esse tanto de dado, né, que não é dado fictício, né, dados da minha cabeça, são dados do PISA, onde a nossa educação está naufragando.